Olá, pessoal, estamos de volta com mais um episódio do nosso Armarinho Podcast. E você já sabe, para não perder nenhum episódio, assina o nosso canal no YouTube, aciona as notificações, curte, compartilha, comenta o conteúdo que ajuda a gente a chegar a mais pessoas. A gente está no Instagram e no Twitter, @armarinhopdc. Segue a gente lá. E hoje, nesse novo episódio, a gente vai falar sobre comunicação, comunidade indígena, biodiversidade, um monte de assuntos super interessantes. Roda a vinheta que a gente já volta. Gente, a Rita tá arrasando, né? Olha, o cachê dela é caríssimo. Ela arrebenta nessa apresentação. Eu fico olhando admirada. Tava ali, olha, só nos olhares cúmplices pro meu entrevistado, porque se tem uma coisa que ele manja, mas ele manja muito. Ele sabe como chegar, como embalar a informação. É o nosso convidado de hoje. Eu me tremendo aqui. Não é isso? José Caeté. Comunicador, ativista ambiental e outras coisinhas que ele vai contar aqui pra gente. Zé, é um prazer te ter aqui. Todo mundo sabe, né? O famoso Zé na rede. Exatamente. Que honra estar aqui com vocês, hein? Que eu já escuto do Armarinho desde o primeiro episódio, né? Que vocês gravaram. A Adelaide fica, né? E o serviço é muito importante, gente. Curtam, comentem, compartilhem, porque isso ajuda muito na gente que trabalha com comunicação nas redes sociais. Pois é, Neto, conta logo pra gente como foi que tu começaste, né, trabalhando na internet, que conteúdo tu pensaste, bem, eu acho que isso pode ser bacana falar para esse público, para tua audiência, que na época a gente nem usava esse termo audiência, né? Na época não tinham vários termos que a gente usa hoje. Mas, por incrível que pareça, eu me formei em engenharia de produção. E aí, na faculdade, tinham dois caminhos basicões, assim, que era construção civil e mineração. Dois caminhos que eu não queria seguir. E aí, resolvi criar um canal no YouTube logo depois que eu me formei. E no começo eu falava sobre tudo. O primeiro vídeo eu falava sobre decepção amorosa, o segundo sobre como economizar no supermercado. E aí acho que o terceiro vídeo eu falei sobre a expressão égua, né? Como que em que contextos a gente usa a expressão égua, e esse vídeo furou a bolha. Tive mais de 1 milhão de visualizações no Facebook. Isso em que época? Isso foi em 2016. Já tem um tempinho aí, Já tem um tempinho. E foi na época de uma novela na TV Globo que foi gravada no Pará e as pessoas não sabiam utilizar o égua, né? Então, A Força do Querer, aposto. acho que não lembro o nome. Mas aí a Isis Valverde fazia a A personagem. eu sou noveleira. E aí todo mundo ficava, olha, marca a Isis, manda pra Globo, vai treinar eles. E na época eu nem fiz com essa intenção, assim. Foi porque foi um tema que surgiu. E aí esse vídeo furou a bolha e eu percebi que as pessoas gostavam desse tema, né, de cultura, e é uma coisa que eu fiquei confortável em fazer. Então, aquilo ali já subiu uma anteninha, né. Só que eu fiquei 5 meses nisso do canal no YouTube, e depois eu fiquei sem grana, precisava trabalhar. E aí surgiu o trabalho com uma cooperativa de catadores aqui de Belém, a COTPA, que foi a primeira cooperativa de catadores do estado do Pará. Eu fui prestar uma consultoria para eles e tive que abandonar um pouco o canal no YouTube. E aí migrei para o Instagram, que era muito mais instantâneo, né? Você não precisava ter uma produção muito grande de editar, de gravar. E no Instagram você tirava foto, publicava, estava ali. E aí fiquei 1 ano na cooperativa e depois mudei para outros trabalhos. Só em 2022 que eu me assumi como empreendedor, rasguei a carteira de trabalho e fiquei trabalhando só com comunicação. E deu certo, assim? É uma coisa que tu falaste, olha, em 2022... 2022 não, em 2020 eu tomei a decisão certa. Em 2022 eu saí do CLT, né, pra ficar na comunicação. E foi um pouco assim, eu fui para São Paulo em 2022. Então, cheguei lá com um trabalho de carteira assinada, fiquei 3 meses nesse trabalho, pedi demissão. E falei, olha, eu tenho dinheiro para ficar mais 3 meses em São Paulo. Se eu for fechando o trabalho, eu vou estendendo o meu prazo. Fiquei até dezembro desse ano e decidi voltar para ficar perto da minha família. E tá dando certo até hoje. Mas sempre no começo do ano daquela apreensão, como todo empreendedor, né? Caramba, não tem um projeto fechado. O que é que vai vir? O que é que vai acontecer? Mas as coisas vão andando, a água vai passando debaixo do rio e aí a gente vai conhecendo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as tuas origens. Zé, hoje tu te identificas como indígena. Sempre foi assim? Não foi sempre assim. Eu digo que... Às vezes as pessoas falam, você descobriu, né? Acho que não é uma coisa que você descobre, e sim que você reconhece. E a culpa disso é um processo histórico no Brasil muito grande.
Mas voltando para minha realidade, eu sou de Capanema, do interior do estado do Pará, fica mais ou menos umas 4 horas daqui de Belém, na região do Salgado Paraense, né? E eu saí de Capanema para morar em outro lugar com 15 anos. Fui fazer o ensino médio no Rio de Janeiro. Tinham pessoas do Brasil inteiro lá. Eu fui um dos 6 paraenses que foi nesse ano. E lá começaram os primeiros questionamentos sobre a minha identidade, né? O que é que eu era, de onde que eu vinha. Me chamavam de Zé Índio, de Índio. Que era uma coisa comum que já acontecia com meus tios. Na comunidade que meu avô nasceu é chamada Jabaroca, que faz parte de Primavera hoje em dia. E chamo meu tio de Jabaroca, ou de índio também, mas era uma coisa que eu nunca entendi, assim. E quando eu saí essa primeira vez, que eu fui entender que tinham pessoas diferentes da gente, assim, que não comiam farinha todo dia, que não conheciam os mesmos tipos de peixe que a gente conhece. Que não eram felizes. Exatamente. E aí eu fui, caramba, então tem gente que vive realidades diferentes, né? Porque na minha cabeça era assim, ou todo mundo era igual eu, ou era o que passava na novela da televisão, que era algo muito real e muito uma realidade do Rio de Janeiro. O resto do Brasil, pra mim, era muito parecido comigo, e descobri que não era. Então, mas assim, tive esses questionamentos, mas não aprofundei bastante. Tanto porque a minha família e várias famílias do interior, eles não são de contar muitos detalhes, assim, do passado, né? Eu acho que não é que eles não é que eles têm vergonha, mas eles não querem passar isso adiante. E aí depois eu fui entender o porquê disso, vou falar pra vocês. Depois fui para os Estados Unidos pelo Ciência Sem Fronteiras, que era um programa do governo, e lá as pessoas perguntavam, o que que você é? O que que você é? E eu ficava ali no brasileiro, eu sou brasileiro. Enquanto lá nos Estados Unidos tem diferentes nomeações, né, de autoidentificação. Então, tem os negros americanos, tem os japoneses americanos, que vai além do país que você mora. Até li uma matéria na época que falava sobre o pardismo, que era muito lindo ser pardo, que os brasileiros eram bonitos porque eram pardos e tal. Mas eu não entendia a questão política e até agressiva, né, desses termos da história do Brasil. Voltei para o Brasil e aí foi quando essas questões ficaram muito fortes em mim. Bem fortes mesmo. Eu lembro que eu fui visitar... Quando eu tinha um canal no YouTube ainda, isso em 2017, eu fui para a Semana dos Povos Indígenas na São Félix do Xingu, né? Que lá tem uma população do povo caiapó muito grande. E aí, chegando lá, de novo, né? Os anciões, eles vinham e perguntavam, você é de onde, parente? De onde você veio? Eles já te olhavam Perguntavam. e te reconheciam. E eu ficava assim, não tô entendendo, o que é que tá acontecendo? Fiz um vídeo sobre essa Semana dos Povos Indígenas e um dos meus grandes irmãos e amigos caiapó comentou na época, olha, esse foi o vídeo mais respeitoso que eu já vi alguém falando do meu povo de uma festa nossa. E eu falei, pra alguém que cria conteúdo na internet é o melhor comentário que você pode receber. Acabou que a gente ficou super amigo e ele me chamou para ir para lá com ele. E eu fui, 2018 para 2019, passei o ano novo lá, fiquei 15 dias, passei Natal e Ano Novo, na verdade, na aldeia. E aí que esses questionamentos todos ganharam grande dimensão, assim, na minha cabeça, né? Porque eu mesmo tinha um grande estereótipo do que era ser uma pessoa indígena e na minha cabeça era o indígena de 1500, né? Que tinha um certo tipo de cabelo, uma certa cor de pele, que não podia usar celular, que vivia em um contexto específico. Muita gente ainda pensa igual, né? Que muita gente ainda pensa igual. Então, eu mesmo tive que desconstruir todo esse imaginário que eu tinha sobre o que é ser uma pessoa indígena hoje em dia. Porque, para mim, eu nunca vinha de uma família indígena porque eu não me adequava ao estereótipo que eu tinha na minha cabeça. Por exemplo, eu só fui entender que o Brasil foi invadido não descoberto no segundo ano do ensino médio. Passei muito tempo da minha vida aprendendo na escola e confirmando que os professores falavam de que o Brasil tinha sido invadido. Descoberto. Isso, que o Brasil tinha sido descoberto. E aí depois que, assim, eu venho de uma família muito tradicional do interior, tradicional religiosa, que eu só aceitava as coisas, eu não tinha muito pensamento crítico. Então, o que os professores falavam, eu aceitava. O que minha família falava, eu aceitava. Para eu poder colocar minha cabeça para funcionar, foi um processo muito longo. E aí foi do ensino médio para cá que esse processo lento foi acontecendo, né? Mas em resumo da história, veio a pandemia, né? Todo mundo encontrou seus
seus principais medos e alegrias, né, de estar ali na sua casa, refletindo bastante. E eu sempre conversava com meu avô, que nasceu em Jabaroca, nessa comunidade. A minha avó, a minha bisavó, a mãe dele, a gente chamava de vó de Jabaroca. E a gente ia na casa dela e ela tinha uma farmácia, né, no quintal dela. Ela colocou o pinto-papel na minha boca para eu falar, amarrava uma fralda na minha perna para ela não ficar torta durante a lua cheia, enfim. Todas essas coisas que eu pensei que era muito comum para muita gente, e não era também. E eu sempre perguntava, vô, de onde a vovó veio? Qual é a história da vovó? O que é que ela conta? O que é que ela conta e tal? E eles nunca falavam nada. Eu comecei a pesquisar sobre Jabaroca na internet. Até que achei uma matéria, olha que loucura, no portal das Forças Armadas Brasileiras, que contava a história de um sargento, de um servidor, que era de Jabaroca. E na matéria falava assim, Último Herói, o nome da matéria, mas esse blog já saiu do ar. Era o Último Herói, e falava que ele era o último índio da tribo Caeté. Usava essas palavras, né, todas erradas. Por quê? Ele casou com uma mulher não indígena, ele foi adotado por uma família não indígena, trocou o nome dele, casou com uma mulher não indígena e, teoricamente, ele deixou de ser indígena porque ele passou por esse processo. E era um indígena Caeté. Salvei a foto dele e uma vez estava em conversa com meu avô não mora mais no Pará, e eu falei, vô, você conhece esse homem? Aí ele falou, conheço, é meu primo. Eu falei, é seu primo. É verdade que ele era das Forças Armadas, casou com uma mulher assim, assim. Ele falou, essa história mesmo, onde foi que tu achou? Aí eu falei, vô, aqui tá falando que ele é indígena do povo Caeté, que ele é de Jabaroca e tal. E aí o vovô ficou calado, assim, por muito tempo no carro. Como, tipo, caramba, ele descobriu. Foi tipo isso, assim. E aí depois disso o vovô começou a contar várias histórias dele na infância. Que uma vez um pajé... E todas elas tinham uma convergência para essa história que foi encontrada na internet. Meio que ele começou a contar os segredos que ele passou dessa infância dele, né? Então, ele falou que o pajé uma vez veio no joelho dele e tirou pelo de porco, numa pagelança que ele estava fazendo, que o pajé chamou ele de um nome, e ele pediu para pesquisar o que significava esse nome, que era em outra língua, não era em português. Então, meio que o vovô começou a jogar as cartas na mesa, assim, do que ele tentou esconder por muito tempo. E aí foi dessa forma que eu tive essa consciência, né, da origem de um lado da minha família, que é por parte de mãe. Por parte de pai eu não sei muito. E aí depois você vai conversando com outras pessoas que passaram por isso também, que na escola, por exemplo, tinha aquela tarefinha de, da onde a sua família veio? Meu pai veio de Portugal, meu avô veio não sei de onde, meu bisavô... E eu não sabia de nada. Todo mundo que eu conheço, até meus tataravós, nasceram no Salgado Paraense. Antes disso, eu não faço ideia. Só que eles não aprofundam muito na história. Então, foi dessa forma que chegou essa consciência da minha árvore genealógica, né? Para muitas pessoas hoje em dia, quando a gente fala do indígena de 1500, eles usam o fenótipo como algo para justificar que você é indígena, mas não é apenas isso, né? Vai muito além disso. E o que eu sempre falo para as pessoas é que o que fica é essa cultura coletiva, né, dos remédios que a gente usa, da alimentação que a gente tem, e também a espiritualidade. Eu acho que são duas coisas que podem tirar tudo de você, mas elas vão continuar contigo, se você morar aqui, se você morar em outro país, seja lá onde for. É isso que a gente chama de retomada indígena. O que aconteceu contigo, o que aconteceu com o quê? Com uma geração inteira, na verdade, né? De jovens indígenas. Que principalmente, que em algum momento foram lá conversar com seus avós, com seus bisavós, e dizer assim, olha, me conte aquilo, quero saber mais sobre essa pessoa. O que a gente vai chamar, então, de retomada indígena, e isso acaba hoje, né? O último censo já demonstra isso numericamente, que você teve um percentual que foi que cresceu de pessoas que hoje se autodeclaram indígenas porque não se viam, principalmente aqui na Amazônia, né, Neto? Porque todo mundo meio que se acha, não, a gente é caboclo e tudo bem, mas assim, caboclo, mas o quê? Né? Negro, isso. Caboclo, mas o quê? Indígena. Que assim, nesse processo histórico, por exemplo, o Amazonas, ou Manaus, 70% da população é parda, né? Só que esse número de pardo ele vai para negros. Então, quando você lê uma matéria de que 70% do Amazonas é negro e você anda por lá, eu não lembro se é Amazonas ou Manaus, e você anda por lá e você vê ao seu redor aquela população, é impossível que aquelas pessoas sejam negros, né? Elas têm ali uma descendência de comunidades indígenas.
que por algum fato elas perderam esse contexto, essa ligação com o seu povo, com a sua cultura. Algo ali aconteceu para que eles não se chamassem de indígenas ou de pardos. Né, apagamento. Das tradições, da ancestralidade indígena. E um apagamento político mesmo, porque no passado, esse indígena de 1500, ele vem sendo carregado por muito tempo. Então, se você usasse roupa, você não era mais indígena. Se você não morasse na sua comunidade, você não era mais indígena. Teve um momento que era proibido você falar outra língua que não fosse português. Então, imagina um indígena que morava na cidade, ele teve que mudar o nome dele, ele foi obrigado a mudar o nome dele, né? Ele foi obrigado a parar de falar a sua língua, e aí, nesse momento, os cantos que as mães faziam para as crianças à noite era o que deixava a língua viva. Então, você foi obrigado a parar de falar a sua língua. Hoje, muita gente fala, mas esse grupo indígena aí não fala a língua materna, mas não sabe o que veio do histórico. Então, quando a gente fala esse termo retomada, ele pode significar isso também, mas muitas outras coisas. A retomada ela pode ser uma retomada de língua. Então, tem comunidades indígenas que estão retomando a sua língua. Tem comunidades que estão retomando o seu território. Elas saíram do seu território tradicional e ancestral e hoje elas estão literalmente lutando, sendo mortas, como aconteceu na Bahia com a liderança Pataxó há menos de um mês. Você pode retomar a sua espiritualidade, né? Porque a religião cristã chegou em várias aldeias e isso foi se perdendo em algumas delas. E algumas estão retomando essa espiritualidade da sua cultura e da sua tradição, assim como pode ser a retomada da sua própria história, do seu povo, que ela sempre tem que ser coletiva, né? Então, você tem o direito à sua autodeclaração, só que difere um pouco do movimento negro porque você precisa ter um reconhecimento coletivo. Isso é aí que eu queria chegar. Eu já ouvi alguns casos, algumas pessoas problematizando casos onde a pessoa se autodeclara indígena e sofre críticas do tipo, não participa da comunidade, não é da comunidade, tá se autodeclarando porque quer ganhar quer se apropriar, quer se aproveitar da causa de alguma coisa ali, né? É muito complexo porque, imagina, são mais de 300 povos no Brasil. E cada povo tem uma visão e uma cultura diferente. Então, tem povo que você só vai ser indígena daquele povo se a sua mãe for indígena. Se seu pai for indígena e a sua mãe não for indígena, você não vai ser indígena. Espiritualmente falando. Você vai ser no seu sangue, mas espiritualmente você não vai ser. Tem povo que você precisa passar por um ritual durante a sua infância inteira. Você pode ter pai e mãe indígena, mas se você não participou desse ritual, você não vai ser reconhecido pelo povo como indígena. Então é muito complexo você dizer o que é o que não é, porque isso vai diferir de povo para povo. A resposta tem que ser de forma coletiva. Claro que teve muito apagamento histórico, tiveram muitas questões, mas, por exemplo, aqui no Nordeste do Pará, você encontra pequenas comunidades que se autodeclaram indígena, tirando o povo Tembé, né, que tem a sua terra indígena demarcada, só que eles têm muito medo de falar justamente por conta do preconceito e do deboche que é feito mesmo. Ainda tem muito preconceito? Ainda, bastante, muito. Né? Então, aqui mesmo em Belém, se um indígena vem de uma aldeia que ele tem a sua língua materna, ele vem para Belém estudar na Universidade Federal, as pessoas já descaracterizam ele de ser indígena só pelo fato dele estar aqui estudando e dele falar português também, por exemplo. Então, eu me conectei muito, eu comecei a me aproximar do povo Tupinambá de Santarém, né, do Baixo Tapajós, que lá tem mais de 22 aldeias. E aqui em Belém também, com vários outros tupinambás que moram aqui, que são daqui, que moram aqui, para a gente mesmo conversar sobre nossas histórias, entender como que tudo isso aconteceu, como está acontecendo hoje em dia. E também busquei na espiritualidade algumas coisas que eu não sabia, que eu não lembrava e que elas foram repassadas por mim. Foram repassadas para mim. Por exemplo, que caminho tu achaste que era importante trilhar quando tu fala da espiritualidade? Por exemplo, acessar alguns rituais, participar de algumas cerimônias, né? Para que esse reconhecimento coletivo viesse e que tu também te percebesse ali inteiro,
né? Sou isso, não tenho nenhuma vergonha em assumir o que sou. Pelo contrário, a partir de agora, quero que todo mundo saiba. É que assim, a espiritualidade, você já tem a sua, que você nasce com ela. Só que muitas vezes ela é reprimida, né? Pelo meio que você tá vivendo, pelo meio que você nasceu. E comigo foi um pouco isso. Então, eu comecei a participar de alguns rituais que me mostraram e que me colocaram em conversa com meus antepassados, né? Então, foi dessa forma que eu consegui me conectar também, que muitas coisas se encaixaram e fizeram sentido no comportamento dos meus irmãos também, no comportamento de outros familiares meus, que você para pra pensar, caramba, então é isso, porque assim, na minha família várias coisas aconteciam que não tinham explicação e que ninguém sentava pra conversar pra me explicar o que era. E que se eu fosse perguntar, ninguém me respondia. Então, tá acontecendo isso aqui na sala, leva as crianças lá pra fora, pra eles não verem. E nisso, tipo, tá. Eu vi até um termo que a Erika Hilton usou, que era católico brasileiro, né? Que é aquele católico que vai rezar para Nossa Senhora, mas ele vai acender uma vela no fundo do quintal, ele vai colocar o nome de alguém com mel em cima de uma vela. Então, assim, ele traz várias coisas ali do sincretismo, mas ele é católico. Só que tem 1 milhão de outras coisas do sincretismo ali com eles. Só que, assim, o que tem acontecido, como qualquer outro povo ou raça, tem as pessoas que se aproveitam da pauta, né? Assim como tem pessoas brancas que não são de boa índole, assim como pessoas negras também. Tem pessoas que estão, às vezes, se aproveitando apenas do fenótipo para dizer que é indígena e ocupar espaços que não são da realidade dela. Então, nesse contexto todo de autodeclaração, para mim tem que ser de forma coletiva, né? Você entendeu a sua história, você vai conversar com o povo que você se diz pertencente. Nem todo mundo encontra o seu povo por conta de todo o nosso contexto histórico daqui do Brasil, de colonização mesmo. E você precisa falar sobre a sua realidade. Você não pode falar sobre uma realidade que você é, né? Você não pode falar de pegar uma história, de uma experiência, uma vivência de uma outra pessoa para colocar para você, se você não passa aquilo, né? Então, por exemplo, eu nasci numa cidade, falando português como primeira língua, tive acesso a uma educação boa, se você comparar com outras escolas, assim, em comunidades, né, de área rural. Então, para mim, não faz sentido algum eu tentar acessar uma universidade utilizando cota indígena se eu tenho privilégios completamente diferentes de uma pessoa que está aldeada. Então, acho que essa consciência a gente tem que ter ainda. Quando a gente fala, por exemplo, do movimento negro, né, que você tem movimento negro e movimento quilombola. Ambos grupos são negros, mas você faz uma diferenciação porque a comunidade quilombola basicamente vive em área rural, né, e a comunidade negra basicamente vive na cidade, quando a gente fala de movimento negro. Então, eu acho que futuramente, depois que a gente conseguir vencer essa luta por território, por saúde, por educação que vem acontecendo há muito tempo, eu acho que a próxima pauta do movimento indígena vai ser essa divisão, né, de pessoas indígenas que estão em contexto urbano ou que vieram para o contexto urbano e pessoas que estão aldeadas, porque os acessos são diferentes, os privilégios são diferentes. Essa tua conscientização, como é que ela interferiu no teu relacionamento com a tua família e com outros núcleos familiares lá próximo? Assim, como eu te falei, o meu tio, por exemplo, ele sempre era chamado de índio, né, ou de jabaroca. Mas ele levava Jabaroca aquilo... é um nome maravilhoso. Jabaroca, que é o nome da comunidade. Ele levava aquilo assim, sei lá, como se fosse uma zoação dos amigos, né? Ele não entendia que fosse... Ele não se questionava parte da identidade dele. Ele não se questionava que era parte da identidade dele, mas ele também não considerava aquilo que fosse um bullying. E aí hoje ele já liga pra mim, tipo, qual que é mesmo o povo da nossa avó? Ou o povo que a gente veio lá de Jabaroca? Explica aqui pra ele. Aí me coloca no telefone com os amigos pra conversar, né? A mamãe já Tu foste o primeiro da tua família a puxar esse assunto. Tá. A sentar na mesa e falar, olha, vamos aqui conversar sobre isso, né? E aí foi um processo mesmo de desconstrução das pessoas da minha família como eu passei. E aí que várias coisas começaram a fazer sentido, né? Aí às vezes a gente tá na sala assim, eu tô na rede, né? Que eu sou o Zé na rede, na vida real.
E aí a mamãe puxa alguma coisa. Ah, eu lembrei que tinha isso, que a tua avó me ensinou isso, que não sei o que é isso. E aí as coisas meio que vão... Fazendo sentido. É, como se fosse uma linha, tivesse ali uma linha de tricô, que ela tivesse esticada, e aí parece que ela se junta num círculo e fica nesse fluxo, assim, as pontas se juntam, sabe? Muito lindo isso. Como é que tudo isso é essa tua percepção, né? Esse teu encontro, né? Com a tua ancestralidade, com a tua identidade, porque é um encontro, né? Tu foste em busca disso também. Não foi tão aleatório, né? Tu foste lá buscar. Como é que o que mudou para ti, por exemplo, quando tu vais para a internet, que é como tu distribui, né? O teu conteúdo, as coisas que te interessam, o teu olhar para o mundo. Como é que tu levas isso para a internet no momento em que eu percebo e que a internet meio que deu um boom e houve esse despertar de vários de coletivos indígenas que trabalhando com comunicação. Como é que tu embalas tudo isso e leva para a internet? Quando eu comecei na internet, que eu estava ali perdido do que fazer da vida profissionalmente, eu lembro que teve um exercício que eu fiz de procurar 5 referências que eu queria seguir. E todas elas eram referências do Sudeste e que traziam uma realidade que eu jamais ia conseguir alcançar. Tipo um mar super azul, era sempre água super azul, transparente, que a gente tem alguns garapés aqui, mas a maioria são cores que a publicidade não gosta, né? Que é o que eu falo. E eu falei, cara, eu preciso criar essa referência de Amazônia. Então eu comecei na internet para mostrar os diferentes contextos que existem na Amazônia, seja ele indígena ou não. Contexto urbano, ribeirinho, diferentes reflexões assim sobre a Amazônia. E aí, com o passar dos anos, a comunicação indígena ela cresceu muito na internet, e ainda bem que isso aconteceu. Então, como eu falei, eu levo para a internet a minha realidade. E a realidade que eu vivo, as experiências que eu vivo, né? Acho que a comunicação indígena ela foi fundamental para ocupar a internet, porque aos poucos você vai quebrando o estereótipo do indígena de 1500. E tem até uma fala de um amigo que ele trabalha no coletivo com drones, né, na aldeia dele, com filmagens e tal. E aí um jornal nacional, de alcance nacional, queria fazer uma matéria. Ela falou, não, a gente vai mandar nosso repórter. Aí ele falou, não precisa. Manda só o roteiro das imagens que você quer, que a gente vai fazer tudo aqui, você paga a gente para fazer e a gente te manda esse material. E que na cabeça das pessoas é impressionante. Para elas não conseguem conceber uma pessoa indígena fora daquilo que ela criou na cabeça dela. É impressionante, assim, do tipo, caramba, eu conheci uma indígena advogada. É como se fosse assim... Eu li um artigo, não vou lembrar agora o nome do autor, mas ele estava fazendo uma comparação, mal comparando, né, os judeus com os indígenas. Uhum. Ninguém disse que um judeu deixa de ser judeu porque ele está usando o terno A ou B, ou está usando o celular ou B, ou está dirigindo um carro. E com os indígenas é meio isso, né? Se está de terno, perde. Parece que automaticamente tu perdes a tua origem. Tu tem que romper com a tua origem porque tá de terno, ou porque tá num carro, ou porque tem antena parabólica. Uhum. Isso é usado contra, né, os indígenas. Sim, o tempo todo. Que sempre perguntam, mas você é indígena de verdade? E eu falo, olha, você é branco de verdade? Porque lá em 1500 os teus ancestrais chegaram aqui de caravelas. E hoje os barcos têm motores. Você deixou de ser branco porque você utilizou o barco de motor? Então por que o indígena não pode ter um motor no barco dele? Ou você deixou de ser branco porque está comendo tapioca? Exatamente, porque está comendo açaí, né? E aí as pessoas param um pouco assim e falam, caramba, é verdade. E Neto, eu vejo muitos, assim, já ouvi entrevistas de algumas pessoas, em conversas mesmo, em alguns tricôs, em que os negros, por exemplo, eles dizem assim, eu não tenho que ensinar ninguém, né? Sobre a pauta racial, sobre preconceito, porque hoje existem 1000 possibilidades de você acessar aquela informação, seja ela através de livros, podcasts, enfim. Como é que isso funciona para os indígenas, por exemplo? Vocês acham que vocês têm que ensinar alguma coisa para as pessoas? Porque a informação está aí, né? E aí, quando eu digo ensinar, é exatamente para desmistificar esse pensamento aí,
né? Em que sim, hoje nós temos indígenas que são advogados, atrizes, né, modelos. A gente acabou de ver um modelo indígena brasileiro, um homem belíssimo que está, né, chama Noah? Noah. Né, o Noah. Ele está estampando uma capa de uma revista internacional. Como é que o indígena, quando se depara com uma situação como essa, com um preconceito como esse, como é que reage? Não, essa pergunta já me levou minha cabeça para outro lugar. Oba, simbora. Mas deixa eu tentar responder ela e depois eu falo que eu lembrei. Até me perdi. Diante da ignorância, manda... Ah, tá. Então, vou falar da minha experiência. Eu já passei por vários momentos. Do momento de tipo, não, vamos aqui, vou fazer conteúdo educativo, vou mostrar para as pessoas o A com B, 1 mais 1 é 2 e tal. Só que aí chega um momento, eu acho que é uma linha mesmo de experiência própria que a gente vai passando. A gente fica ali super educativo, depois a gente fica poucas ideias, sem paciência, né? Aí depois eu cheguei no momento que dependia do nível da pessoa. Então, por exemplo, se eu estava conversando com o diretor de uma empresa, que a pessoa tem dinheiro, acesso, educação, tudo, e ela queria estar burra e ignorante, aí eu me recusava, né? Eu dava uma resposta educada, mas tipo assim, cutucava a pessoa. Uma vez peguei um Uber aqui em Belém, e que ele não sabia nada sobre o assunto, né? E minha primeira reação foi tipo assim, não sou obrigado a ensinar. Eu falei, não, mas talvez essa pessoa não tenha acesso à informação e essa informação dificilmente vai chegar a ela. Então eu falo, olha, existem 300 povos indígenas no Brasil, 270 línguas, povos não são iguais, algumas línguas se perderam. Faço um resumão, assim, que a cabeça do cara vai ficar tipo, pô, caramba, como Tu assim? explicas o porquê, que eu acho que isso é básico, né? Por que indígena e não índio? Porque ainda tem gente... Sim, explico também, né? Quando a pessoa já fala, que tribo, que índio, fala uma língua aí fala uma palavra aí na sua língua, não sei o quê. E aí, dependendo da forma como essa pessoa aborda, eu trago essa explicação meio que do básico ali, né? Do nível 1 dessa conversa toda. Só que aí, agora, no momento que eu estou, por eu ter... quando a gente está assim na luta ativista, às vezes a gente fica muito no embate. E eu comecei a perceber um pouco que esse embate não vai causar uma verdadeira transformação de pensamento. É importante em momentos específicos, mas eu estava carregando esse embate para todos os campos da minha vida. Agora eu já estou voltando a ter a paciência de educar e conversar, ensinar algumas pessoas. Então é sempre assim, um processo mesmo... O humor ajuda, por exemplo, tens produzido conteúdo agora que já é um pouco mais bem-humorado, que traz uma leveza, um pouquinho de deboche também. Bem ácidos também, então, né? Eu percebi que fazer conteúdo educativo, eu sempre tentei usar uma linguagem que fosse a mais fácil das pessoas entenderem. Então imagina, você pega lá, marco temporal. Como que eu transformo isso em 60 segundos que vai ser muito fácil de entender? Funciona. Só que eu falei, deixa eu testar aqui o deboche, que é como se fosse até um alter ego meu, assim, né? De algumas situações que eu vivi. E tentei, vou trazer experiências que eu passei, seja de trabalhando com carteira assinada, seja na vida real, de um deboche para ver se as pessoas vão se identificar. E deu certo, né? Então, eu acho que hoje na internet as pessoas estão um pouco cansadas de tudo que a gente passou politicamente, de estar ali com letramento, sabe? Com muita informação de ensinamento mesmo. Elas querem muito mais se identificar e o deboche está funcionando, assim, de uma certa forma. E essa acidez e esse humor, porque as pessoas estão se identificando. Vamos falar um pouquinho da COP. De repente, desde que Belém foi anunciada como sede da COP, a gente tem visto um debate importantíssimo, lógico, sobre biodiversidade, meio ambiente, protagonismo da Amazônia, mas também muito oportunismo em torno dessa pauta. Tu tens percebido isso? Muito. Nos teus vídeos isso transparece, uma certa impaciência com isso, né? Assim, um dos vídeos que eu fiz sobre a COP é que eu não consigo entender como as pessoas saem daqui do Brasil para conversar com autoridades em Dubai, né? Que a gente teve na COP do ano passado. Isso foi uma das grandes críticas, né? A COP em Dubai é que você nunca encontrava uma pauta com as autoridades do Brasil aqui. Você precisou ir para lá, né, para você conseguir uma reunião para falar de um assunto que às vezes as pessoas moravam na mesma cidade. No mesmo país todo mundo tá, mas às vezes na mesma cidade. E você teve que ir para lá para fazer isso acontecer, né?
lá era o momento de você articular justamente com outros países, com outras pessoas. Então, isso foi uma coisa que me pegou muito. Um dos vídeos que eu fiz, Central de Atendimento do Zé, foi falando sobre esse assunto. Mas o que eu vim percebendo foi, a COP vai ser aqui, e o oportunismo, desde preciso criar uma empresa para fazer, sei lá, a construção de uma coisa para a COP, até preciso falar sobre esse assunto urgentemente. Acho que tem um lado bom e ruim, né? É legal a gente ver pessoas que nunca falaram sobre esse assunto trazendo biodiversidade, Amazônia para sua audiência, porque você consegue aumentar e ampliar as pessoas que estão falando sobre isso, mas tem pessoas que realmente estão fazendo isso só para ganhar dinheiro em cima da pauta, né? E a gente que está há anos atuando com isso no offline, não só no online, né? Que a gente está indo para manifestação, que a gente está dando tapa a cara, fica um pouco de fora. E aí o que eu percebo é que as pessoas começam a criar títulos do tipo, somos uma liderança da Amazônia, somos não sei o que, se auto-intitular mesmo, a autoestima do homem hétero branco, sabe? De se auto-intitular, e a gente fala, pô... Eu fico com dois pensamentos, assim, cara, deixa o pessoal pra lá, eu não quero me meter nisso, vou conter minha ansiedade, minha depressão, ficar de boa aqui pra não ter que passar por essas situações. Ou o outro extremo, tipo, cara, se eu não arregaçar as mangas e ocupar esses lugares, vai ser sempre assim. Então eu fico nessa dualidade, assim, Porque eu acho que é um pouco tema. isso mesmo, é uma luta por ocupar espaços. E eu temo, inclusive, que a pauta seja esvaziada, porque me parece muito isso de como é que a gente vai faturar com a COP em Belém. Não parece isso? Muitas... Sim. E gente que nunca defendeu a pauta ambiental, que até se opunha à pauta ambiental, de repente agora Todo mundo é porta-voz. Eu acho que criou-se também essa confusão de que, assim, minha empresa na Amazônia ela é sustentável. Só o fato do teu CNPJ estar com o endereço daqui, ele já é sustentável. E não é, né? Primeiro que eu não acredito em sustentabilidade, assim, 100%. Eu acho que você pode ter linhas sustentáveis. Mas ficou nisso, assim, a minha empresa é de telhas na Amazônia, a gente é sustentável, trabalhamos na floresta. Tipo, não necessariamente, né? Eu vejo muito por esse oportunismo mesmo de faturar, assim. A gente teve a experiência da cúpula, né? Que você via 1 milhão de debates super ricos e interessantes acontecendo. Eu não estava aqui, né? Estou falando do que eu vi na internet, as pessoas compartilhando fotos e vídeos. E um número reduzido de pessoas nas salas. E eu até brinquei, eu falei, gente, se eu tivesse aqui, eu ia ter uma ditadura que todo mundo ia ter que ficar junto, 10 mil pessoas ouvindo a mesma coisa. Não ia dividir nada, porque é um assunto importante. E aí imagina, se a gente for reproduzir isso na COP, vai ser de novo a gente falando com a gente mesmo. Isso eu posso ir na mesa de um bar, eu posso marcar o café com uma amiga, eu posso ir para casa de outra amiga, se eu quiser falar sobre o assunto para as pessoas convertidas, né? Se a nossa intenção é falar com pessoas que não são convertidas, a gente precisa mudar essa estratégia. A gente consegue alcançar empresários, a galera que é dona mesmo do capital e que decide tudo, né? Como que essa pauta de fato chegue até eles. Porque, por exemplo, uma outra crítica também à COP em Dubai é que tinha um lobby, né, do petróleo pesado ali, e que teve muita gente que foi acuada. E que tudo se resolveu... Resolveu, né? Tudo se resolveu... Não, as questões foram resolvidas nos bastidores, né? Para manter tudo como está. O objetivo é esse, né? Faz um grande espetáculo e depois tudo fica como está, porque ninguém quer mudar nada. E até a gente falando também de alguns governantes, a gente sabe que tem muita gente que tem todo um discurso verde, de sustentabilidade, mas na hora de dar a caneta, na hora que publica um decreto, na hora que vai apoiar, ou às vezes sequer protege alguma liderança indígena, também é um discurso que fica bem enfraquecido. Eu vejo assim que o evento COP, ele se tornou tipo um checklist de que as empresas e certas pessoas, certos cargos têm que ter, né? Então, você quer ser uma empresa verde sustentável, você tem que estar na COP. Você pode ser responsável pelo maior desastre da humanidade, né? O maior desastre humanitário, ambiental. Mas se você estiver na COP, você vai ser lido, teoricamente... Como alguém limpinho. Como algo limpo, que você está se preocupando. E eu acho que nesse momento a juventude tem o papel de ir lá enfrentar. Então, acho que a juventude está muito grande
seja ela indígena ou não, no tema de mudanças climáticas. Mas nesse vídeo que eu fiz sobre marcar uma reunião com os governantes aqui, que era mais fácil na COP, e uma pessoa comentou sobre a questão da idade, né? Se você for 50 a mais, aí fica mais difícil ainda. E até fui para um debate aqui em Belém que eu questionei a juventude, incluindo eu, né? Entre parênteses, autocrítica. É como que a juventude vê a inserção de pessoas em outras faixas etárias para esse debate. Porque eu acho que a juventude tomou o debate climático para si, só que a gente precisa olhar para as pessoas mais velhas, com mais experiências, e como que a gente inclui também, né? Como até uma coisa que a gente sempre fala, né? Quando tem uma roda de debate que tem 3 pessoas entre 20 e 30 anos, É só um olhar. É só um olhar. Um É só ponto uma de vista, perspectiva. uma perspectiva sobre aquele determinado assunto. então é muito complexo, assim. A diversidade é importante sobre qualquer assunto. Aí quando tu falas isso, vai falar sobre racismo ambiental, não dá para ter só um recorte da juventude. Exatamente. Você precisa ter pessoas mais velhas que já estavam naqueles lugares, que já sofreram, né, consequências dessa crise climática há 30, 40 anos. É muito complexo, assim, quando a gente fala de Amazônia, porque a gente falando parece que é muito fácil de resolver, né? Mas eu já trabalhei em diversas comunidades aqui e de fato, assim, não existe receita, gente. Cada lugar tem a sua especificidade e que você precisa se adaptar. Eu falo que existe o fator A na Amazônia. O fator A, né? Que é o fator Amazônia. Tipo, a gente precisa levar uma carga do ponto A para o ponto B. Vai ter um fator A ali. A Adelaide sabe muito bem, né? Com a igarapé. Tô aqui vestido de igarapé, inclusive. Oba! Belíssimo. Que é muito complexo. Mas, assim, até lembrei do outro tema que tinha surgido na minha cabeça, que tinha explodido. Quando a gente fala de indígenas ocupando os lugares, de ter, tipo, advogados, médicos e tudo mais. Ministras. Ministras, né? Deputadas. Que a gente, de uma certa forma, cedeu aos cargos e títulos da colonização. Né? Porque você tem médicos tradicionais, você tem astronautas indígenas que não tiveram que passar por uma universidade para estar nesse lugar que tem esse conhecimento, né? Então a gente tem ali o desafio de validar o conhecimento que ele é tradicional dessas pessoas e o desafio de ter pessoas indo para a universidade para chegar em outros lugares e também meio que fazer essa vivência dos dois mundos, né? Para, de certa forma, serem validadas também. Serem validados. Então, algumas lideranças indígenas falam que antes a luta era no arco e flecha e hoje é na caneta e no papel, né? Então, de uma certa forma, a presença indígena na universidade não é uma coisa que... É uma coisa que ela teve que acontecer, porque senão a gente seria engolido pela forma como o sistema funciona hoje em dia, né? Talvez muitos indígenas não queriam estar na universidade, mas eles tiveram que ir para poder enfrentar esse sistema. A validação. E outros querem. Então, é muito complexo. Assim, se a gente fosse conversar aqui, mano, desse assunto, a gente ia até... Com esses teus vídeos mais ácidos e críticos, tu és um empreendedor digital. Então, Sim. Como é que tu concilias isso com o teu negócio? Os clientes A tua carreira, somem... Né? A tua carreira. Tem um temor ali de não ter... Por exemplo, tu faz publi. Pode perder publi... Ou de repente, ter uma empresa que justamente por esse teu tom mais crítico quer se apropriar disso. Como é que tu faz essa administração aí? Mana... Eis o mistério. Deixa eu ligar pro meu contador, que sou eu, pra ele te falar como tá o nosso caixa. Tá zerado ainda esse ano. Mas olha, a maioria dos trabalhos que eu faço por conta da internet, eles acontecem no offline. Então, são consultorias, palestras, até produção mesmo. Eu acabo fazendo pouca publicidade, o que eu acho isso bom, porque a publicidade você precisa entregar ali um resultado de números, né? Mas as empresas que chegam até mim, que eu fecho o trabalho, são empresas que são bem alinhadas com os propósitos que eu tenho. Eu mais digo não do que sim nos trabalhos que chegam, porque tem empresas que querem surfar na minha onda, né? No que eu sou, no que eu represento, na minha história, nos meus valores e tudo mais. E aí, dessas empresas de cara, eu tenho meus critérios ali de que são inegociáveis. Que é impossível você encontrar uma empresa 100% perfeita para você trabalhar. Mas eu estabeleço meus critérios inegociáveis. Então, eu entendi que eu não posso ficar me escondendo a minha opinião, ou quem eu sou, o que eu sou,
preocupado se eu vou fechar ou não com uma empresa, né? Mas é sempre aquele equilíbrio, ao mesmo tempo que eu preciso ganhar grana para sobreviver. Então, você vai encontrando formas, assim, plantando sementinhas no que você vai fazendo. Eu acredito muito que o visual, assim, que as pessoas veem... quando eu entrei para a internet, foi muito de querer entrar no subconsciente das pessoas com novas imagens sobre a Amazônia. E não o estereótipo que sempre era mostrado. Né? Então, tinha empresas que vinham, a gente quer uma água bonita. Eu falei, o que é uma água bonita? É uma água transparente, azul, que vocês querem? Aqui a gente tem rio que é avermelhado, que é esverdeado, que é marrom, que é barrento, que é água escura, preto. Então, quando eu pensei na internet, até quando eu faço publicidade, por exemplo, é trazer esses diferentes cenários de Amazônia que vão entrar no subconsciente das pessoas e que não vai ser algo que elas vão se assustar quando elas vêm a segunda vez. Né? Que nem a pessoa fala, nossa, vocês andam de canoa pra ir pra escola. Tipo assim, mano, sempre foi assim. Tipo, Deixa eu te contar, né? sempre foi assim, até hoje é uma forma de transporte. Aí a gente fala, e tu anda de metrô, mano, parece um tatu debaixo da terra. Então, aos poucos a gente vai plantando essas sementes. Por muitas vezes as empresas me chamam justamente para estar naquele lugar mais imbatível, questionador. Do tipo, olha, a gente quer montar essa campanha aqui. Conta pra gente o que é que tu acha. Tem alguma coisa de errado? Tem algum lugar que a gente pode melhorar? Tem alguma pessoa que tu pode agregar? E eu gosto até de fazer esse trabalho porque eu gosto de construir pontes, né? Então, eu não gosto de ser aquela pessoa que quer tudo pra mim. Ai, todas as publicidades agora vão ser pra mim, tudo vai ser pra mim. Eu falo, cara, se eu vejo que tem alguém que pode fazer muito melhor do que eu, ou falar sobre aquele tema melhor do que eu me saio de lá e falo, manda pra essa pessoa, que é muito melhor, ela tá aqui porque ela entende desse assunto muito mais do que eu. Então a gente vai encontrando formas ali de lidar. Mas como eu te falei, todo comecinho de ano é aquela tensão de não ter nenhum projeto fechado e nem encabeçado, né, pro restante do ano. Mas pensa que a gente já vai colocar esse tricô com ele agora em março e aí, olha, já vai estar bem mais bacana. Né? Tu percebes que, por exemplo, tu viajas muito para fora do Brasil, mas tu continuas indo muito nas comunidades, né? Tu tem amigos, tira férias e te insere nas comunidades. Como tu percebes essas pessoas, elas já se reconhecem nesse conteúdo que está sendo produzido, elas gostam do que está sendo produzido, não só pelo que tu produzes, mas elas gostam do que elas estão vendo agora, do que estão mostrando a respeito delas, por exemplo. Deixou de ser exótico para ser, olha, é a minha realidade sim, com todos os desafios que a gente tem, mas que é o que a gente é. Né? E a gente não pode negar. Como tu percebes isso quando tu tá lá na ponta? Então, eu trabalho em diferentes comunidades desde a época da faculdade, né? Mais próximas de Belém, em outros estados. E, assim, tem uma bolha da internet, do algoritmo que a gente acha que tá tudo incrível. Mas eu diria que a maioria dos conteúdos que chega pra massa ainda é o conteúdo estereotipado, não feito por nós. Sem dados específicos, fonte minha cabeça, fonte percepção. Mas as comunidades, elas estão criando justamente o que elas gostariam de estar falando, de estar mostrando. É claro que tem alguns aspectos e pontos e pensamentos ali com efeitos colaterais da colonização, de fato, mas são coisas sutis que outras pessoas não percebem. Eu vou te dar um exemplo. Tem um diretor e filmmaker, Caiapó, que a gente estava lá fazendo uma entrevista, né? Eu estava acompanhando essa entrevista, não estava fazendo parte da equipe, e a pessoa filmou, uma pessoa não indígena, filmou e falou, olha que lindo esse vídeo que ficou, elas duas cantando, eram duas mulheres Caiapó. Ele falou, tá errado esse vídeo. Aí o cara, como assim tá errado? Tá lindo. Porque essa música, elas têm que cantar balançando o braço. Elas não estão balançando o braço. Isso tá errado na nossa cultura. Vai ter que filmar de novo. Então, é um detalhe muito sutil mesmo de uma cosmovisão que as pessoas não percebem. E aí por isso que eu tento explicar qual é a importância de você ter uma pessoa indígena para estar na frente daquele projeto, tomar uma decisão, fazer uma consultoria, seja lá o que for. Porque são detalhes sutis, assim. O que mais chega nas pessoas é a palavra. Não é índio, é indígena, não é tribo, é povo. Mas tem esses detalhes mesmo visuais e culturais e específicos que só quem tem aquela vivência vai conseguir perceber e notar. Um ajuste fino. Um ajuste fino, isso.
O que tu imaginas agora para o teu futuro? Tu sempre tá, né, com bons projetos, fazendo essa consultoria. O que tu está planejando agora para o teu futuro, não só no digital, mas também no offline? Eu fiz 30 anos em 2023. Uau. Bebê. E eu tô num momento de rever toda a minha vida, assim, que eu quero deixar. Então, antes eu tava num perfil muito imbatível nas conversas, e agora eu tô pensando como eu vou me comportar para de fato causar uma transformação social na mente das pessoas em relação à Amazônia, em relação a comunidades indígenas, não indígenas, né? Além disso, tentar equilibrar a entrega que eu faço para os outros, a entrega que eu faço para mim. Então, estou tentando acordar todos os dias e pensar o que eu vou fazer hoje que vai me deixar feliz em primeiro lugar. Cuidar primeiro de mim para eu conseguir cuidar de outros, porque antes era um pouco inverso, né? Nessa vida de ativismo, você está sempre pelo outro e não tem quase ninguém por você. Então, venho pensando muito em como que eu vou de fato transformar as pessoas e a mente das pessoas para tornar o mundo melhor, ao mesmo tempo que eu consigo trazer alegria e felicidade para mim. Nossa, que lindo Nossa, isso, lindo né? Então, Mamãe tá orgulhosa desse menino e essa terapeuta muita também, terapia, muita... Olha, eu vou levar isso pra vida. Não é? Pra minha vida. Tô tentando. Não é fácil, né? Tem dia que a gente tá com tudo, tem dia que a gente tá muito confuso. Onde é que a gente te acha? Aqui no Armarinho, já, né? Já demos todas aqui as dicas para seguir. Onde é que a gente está nas redes sociais, no Twitter. E onde a gente acha o José Caeté, o Zé na Rede? Nas redes sociais pode colocar José Caeté, Caeté com K, ou @Zé na Rede, que é o meu codinome aí na internet. Me procurem, mandem mensagens, perguntas, trabalhos. Jobs, muitos jobs. Olha, esse foi o Zé na Rede, todo bonito. Ele demorou para dar essa entrevista. Preciso dizer para vocês que a gente já estava namorando com ele há um tempo. Séculos. Namorando com ele, mas ele disse, ainda não é a hora, não vou agora. Peraí, tô viajando, tô em tal lugar, mas deu certo hoje. Várias confusões aqui nesse estúdio hoje. A gente vai fazer um corte só dessas confusões, mas a gente teve, né? Ativista, comunicador e danado, cheiroso, preciso dizer para vocês, cheiroso E também. elegante usando igarapé. É verdade. E essa estampa aqui que é do olho d'água, que inclusive eu tenho uma tatuagem também, Ah, que que fala linda. muito sobre a questão da espiritualidade que a gente falou, né? Traz bastante, assim, quem sabe, sabe, né? Para algumas pessoas eu explico, para outras eu só deixo ela receber aquela informação. Mas para mim foi uma honra, foi um prazer. Faz um tempo que eu queria conversar com vocês também. Acho que a gente tem que ter um episódio por temporada, porque é muita coisa para falar. Minha garganta tá aqui, eu não falei nem 10% do que eu queria Tá conversar com vendo? vocês. Mas aí ele vai fazer, porque a gente vai cutucar ele vai fazer um conteúdo exclusivo pra gente também, porque a gente vai abusar e a gente vai nessa cola, que a gente não tá É bom. isso aí. Muito Gente, até obrigado. semana que vem. Tchau. Beijo, beijo.